Portanto, cabe-me a mim, enquanto responsável, curador do CITA, do Centro de Interpretação Templar de Almorol, inaugurar estas hostilidades, vamos chamar assim, vamos usar a palavra em contexto militar também, visto que estamos a falar de uma ordem religiosa e militar, as hostilidades na segunda Conferência Internacional e, portanto, eu escolhi um tema que pode parecer extravagante. Aliás, quem me conhece não estará nada extravagante que o tema seja extravagante ou pareça extravagante, mas paciência, é assim mesmo. É um tema aparentemente extravagante porque processos contra os templários. Então não houve só um. E, portanto, a questão que se coloca é exatamente saber se houve só um ou se houve vários e em que é que os outros, para além do um que nós hoje estamos, de certa maneira, não a comemorar, mas a evocar, aquele que aconteceu no dia 13 de outubro, uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, digamos que marca, é uma etapa importante do processo, mas não é a única. Os templários sempre foram uma ordem para não dizer de outra maneira, sempre foram uma ordem que levantou suspeitas. E essas suspeitas tiveram, em alguns momentos, ouvintes. E esses ouvintes tomaram posição e elaboraram posições também em termos jurídicos contra a ordem e em termos teológicos contra a ordem, de maneira a poderem tirar partido não só do know-how, dos conhecimentos que a ordem tinha, mas também dos seus bens, porque a ordem dos Templários e depois a sua herdeira legítima e exclusiva, a Ordem de Cristo, tinha um património, era detentora de um património excepcional. Só para terem uma ideia, quando em 13 de outubro de 1307 se ocorre, portanto, a prisão dos templários, de muitos templários, nem todos foram presos, em França, a prisão dos templários em França, ficam para trás mais de 800 navios de grande porte. Ora, 800 navios é uma armada colossal. Estamos a falar de 1307. Portanto, os templários eram efetivamente um Estado dentro dos Estados, porque os templários não tinham nacionalidade. Quando se diz os templários portugueses, os templários espanhóis, os templários franceses, nunca existiram templários portugueses, espanhóis, franceses. Havia templários, havia a Ordem do Templo, que por acaso incorporava nacionais de várias nacionalidades. Mas que, a partir do momento em que professavam, deixavam de ser nacionais dessas nacionalidades, passavam a ser apenas templários. E, portanto, nós estamos a falar de uma ordem que, sendo constituída por nacionais de vários Estados, na realidade, não, após terem professado, não representavam nenhum Estado em particular, representavam apenas a ordem. Tinham feito profissão de obediência, de castidade e de pobreza. Os 3 votos essenciais para ser templário. Por isso mesmo houve muito poucos templários. A ideia que as pessoas têm é que houve imensos templários, milhares de templários. Houve alguns milhares, mas muito poucos. Exatamente porque era difícil, como se imagina, fazer os votos e depois cumpri-los. Aliás, os estatutos da ordem, mais até do que a regra primitiva, mostram que qualquer pessoa incumpridora ficava imediatamente fora. Era automático. E só por desconhecimento desses estatutos é que se dizem muitas coisas que se ouvem por aí e que se leem por aí, porque efetivamente havia regras muito estritas relativamente ao comportamento dos templários enquanto templários. Inclusivamente, quanto mesmo a um tema que é muito comum hoje em dia, como seja a corrupção, por exemplo. Os estatutos da ordem contemplavam casos de corrupção, ou de eventual corrupção. E esses casos eram sanados de uma forma radical. Expulsão, pura e simples. Não havia lugar para gente poluta, não é? Ou poluída, só para gente impoluta. Evidentemente que houve, nem tudo foram rosas, mas houve efetivamente um cuidado, pelo menos nos estatutos e na regra primitiva, de estabelecer normas de conduta que fossem
coincidentes e congruentes com aquilo que era a função da ordem, que efetivamente tinha uma componente espiritual e outra profana, uma componente sagrada e outra profana. Não podemos também perder de vista isso. Ambas, no entanto, eram complementares, não se opunham, eram complementares. Bem, mas, perdão, portanto, o tema, como já foi dito, ok, desculpem. Os processos contra os templários, 1307, 1484, 1529, 1789. Evidentemente que eu excluí daqui a data da extinção das ordens religiosas e militares, 1834. Porque aí não se trata apenas de um processo contra os templários, trata-se de um processo contra todas as ordens religiosas e militares. Religiosas e religiosas militares. Portanto, e esse, portanto, não é um processo exclusivamente dirigido contra os templários. O 1307, vamos começar por aí, 1307 é, portanto, a data-chave que hoje estamos a evocar e em todos estes anos, estes 4 anos que aqui estão expressos, houve processos contra os templários. Evidentemente que é preciso partirmos de um pressuposto sem o qual nada disto faz sentido. É que a Ordem de Cristo ainda é templário. A Ordem de Cristo foi a única ordem religiosa militar legítima e herdeira dos templários. Isso está nos documentos fundacionais, está perfeitamente claro, perfeitamente esclarecido. E, portanto, enquanto templários, embora sob o nome Ordem de Cristo, embora o nome não fosse tão simples quanto esse, eu não vou entrar nesses detalhes porque isso podia ser maçador, mas os nomes dos templários, o nome original dos templários e o nome original da Ordem de Cristo eram semelhantes, embora um se chamasse Ordem do Templo e outro se chamasse Ordem de Cristo, mas o nome geral, o nome integral era semelhante, mas, efetivamente, após a extinção, após não a extinção, como se diz habitualmente, mas a suspensão da Ordem do Templo, porque foi isso que aconteceu, houve uma suspensão e não uma extinção. A Ordem de Cristo surgiu em 1314, e a partir daí durou até 1834, quando foram extintas as ordens religiosas e militares em Portugal. A Ordem de Cristo teve também expressão no Brasil, porque efetivamente o Brasil era território sob a alçada lusa e, portanto, a Ordem de Cristo, quando o Brasil se torna independente, mantém-se ativa, embora se tivesse tornado uma ordem imperial, a Ordem Imperial de Cristo, com uma insígnia um pouco distinta daquela que detinha em Portugal e que usava em Portugal. Mas isso são detalhes que não nos interessa agora explorar. Noutra ocasião podemos explorá-los porque têm muito interesse. Para terem uma ideia, muito rapidamente, e também não quero amassar-vos demasiado, mas há certas coisas que não podem deixar de ser ditas e mostradas. Muito rapidamente, para terem uma ideia de como é que o processo contra os templários, que culmina no dia 13 de outubro de 1307, se inicia, ele inicia-se em 1305. E as primeiras acusações surgem durante um conclave religioso, um conclave eclesiástico de Pérouse, na região da Agen, e há um burguês de Béziers que as comunica a Jaime II em Lérida, nos inícios de 1305. É aí que começam as queixas contra os templários e as denúncias contra comportamentos supostamente ou verosimilmente desadequados dos templários. O rei de Aragão, Jaime II, não presta grande atenção ao caso e o indivíduo em questão decide ir contar a história ao rei de França. O rei de França, como sabem, era um indivíduo interessado, estava
estava extremamente endividado, tinha tido a noção da riqueza guardada pelos templários na torre do templo em Paris, porque se refugiou lá uma vez quando acossado pela população, e teve acesso a esse conhecimento e ficou, evidentemente, cheio de interesse em tomar posse daquela riqueza que poderia equilibrar as finanças. E isso também jogou muito na sua ação contra os templários, embora não fosse a única questão que esteve na origem da perseguição aos templários. Pronto, depois há uma série de situações que o rei de França despoleta, sem competência para as ter despoletado, porque algumas das questões que ele colocou ou das ações que levou a cabo não lhe competiam à autoridade eclesiástica, não ao rei de França, e portanto há assim uma série de contradições no processo que nunca foram sanadas e que dão origem depois a uma grande confusão e, em última instância, à suspensão da ordem e, portanto, o Papa desdiz o rei de França e, em vez de simplesmente distinguir a ordem, apenas a suspende. O culminar de toda essa informação está consignado num célebre documento que foi publicado há poucos anos atrás e que mostra que, efetivamente, a Santa Sé desculpou os supostos ou verosímeis crimes que eram imputados à Ordem do Templo e, portanto, a Ordem acabou por ser julgada, ser condenada, mas depois ser absolvida. Mas, entretanto, já tinha morrido muita gente. As fogueiras funcionaram em pleno, não é? E, portanto, o processo, na realidade, em 1314 é que se dá, portanto, o tribunal, em 18 de março, o tribunal delibera de condenar à morte o grão-mestre Jacques de Molay e os restantes dignitários acusados e, efetivamente, são queimados num sítio que está assinalado, inclusivamente, numa ponte sobre o Sena, em Paris. Quem vai a Paris pode perfeitamente ver esta imagem e ficar a saber exatamente onde é que as coisas aconteceram. Portanto, a fogueira, há imagens também associadas à questão, imagens contemporâneas, há uma série de imagens. Eu só trouxe esta porque não vale a pena estar a amassar os gestos, as coisas são mais ou menos conhecidas, mas convém recordar. Bem, após a fundação da Ordem de Cristo, que foi fundada por iniciativa de Dom Dinis, mas há um caso que nós teremos que futuramente abordar com muito detalhe, porque efetivamente os templários e os franciscanos eram unha com carne, tal como passaram a ser unha com carne com a Ordem de Cristo, e foi um franciscano que chegou até a ser bispo do Porto, quem terá sugerido ao Dom Dinis toda a argumentação necessária a utilizar para convencer o Papa quanto à necessidade da criação da Ordem de Cristo. Foi um homem chamado Frei Estevão de Santarém. É um assunto que eu não vou desenvolver mais hoje, mas que noutra ocasião poderei desenvolver e que tem o máximo interesse. Os franciscanos colaboraram com o Dom Dinis na criação da Ordem de Cristo. E esse franciscano era, para mais, e isso é a parte interessante da coisa, um espiritual. E, portanto, era um franciscano fora da caixa. Era um daqueles franciscanos que pertenceu ao grupo dos franciscanos condenados pela Igreja. Portanto, o interesse redobra ou triplica. Não é? É um assunto que eu não vou agora desenvolver, mas que merecerá certamente no futuro alguma inclusive num dos livros que eu estou a preparar sobre o templarismo, será abordado e desenvolvido. Porque merece a pena ser feito isso. Bem, a Ordem de Cristo desenvolve-se com uma facilidade extraordinária, a coroa apoia substancialmente as ações da Ordem de Cristo, a ação da coroa e a ação da Ordem de Cristo, em muitos casos, embora sendo de índole distinta, em muitos casos coincide, e, portanto, há, em muitos casos, movimentos concordantes da coroa e da Ordem de Cristo no mesmo sentido. Isto aconteceu sobretudo até ao reinado de Dom Afonso V, que é considerado também por esse motivo, e não só, mas sobretudo por esse motivo, o último cavaleiro medieval
as suas ações também ajudam à criação dessa imagem, mas o último cavaleiro medieval. E a família mais próxima do Dom Afonso V, está efetivamente ligada à Ordem de Cristo. Eu estou a referir-me ao infante Dom Fernando, irmão do Afonso V. Estou a referir-me aos filhos do Dom Fernando e aos sobrinhos do Dom Fernando e a outros familiares conexos. Todos eles afins no sentimento e na conjugação de esforços em paralelo com a Ordem de Cristo, portanto, em congruência com a Ordem de Cristo. Esses indivíduos, em determinado momento, quando o Afonso V decide abdicar, porque o Afonso V abdicou Dom João II, é normalmente um facto que não se conhece, mas o Dom João II começou a governar antes de Dom Afonso V ter falecido. Ele abdicou no filho. Depois da Batalha do Toro e depois da derrota do primo, o Duque da Borgonha, contra o Luís XI na Batalha de Nancy, o Afonso V, que tinha um plano, uma espécie de UE antes do tempo, desiste desse plano, tipo UE antes do tempo, que tinha com o seu primo, porque torna-se inviável realizar esse projeto sem a participação da Borgonha e de todas as confluências que existiam relativamente à Borgonha na Europa. E, portanto, isso é preciso dizer que o Duque da Borgonha, na altura, era primo do Afonso V e era neto de Dom João I. Não é? Porque era filho de uma das filhas de Dom João I, portanto, uma das irmãs do infante Dom Henrique, uma das irmãs do Dom Duarte. Okay? E esse Duque da Borgonha, quando falava de si, dizia «Nous les Portugalois», nós os portugaleses, e era borgonhês. É interessante, não é? Portanto, havia realmente um plano e Portugal era a referência. Senão ele não diria que era Portugalois. Diria que era outra coisa qualquer. E essa palavra aparece sistematicamente na cronística saída da boca deles. Bem, esse Dom Fernando que eu falei, o infante Dom Fernando, casou com uma senhora chamada Brites, que na história habitualmente aparece com o nome de Beatriz, mas é a mesma coisa, Brites ou Beatriz. Beatriz é um nome mais, digamos, é uma forma mais recente do nome Brites. Dona Brites. E essa Dona Brites, dessa Dona Brites, o Dom Fernando teve vários filhos, entre os quais um chamado Dom Diogo, que, por morte de Dom Fernando, se tornou o herdeiro do grão-mestrado da Ordem de Cristo. Como ele era menor, a mãe entrou a governar a Ordem de Cristo, que é uma coisa completamente extravagante. Uma mulher a governar uma ordem religiosa masculina. Aconteceu e fez o trabalho bem feito. É neste período da Dona Brites, do governo da Dona Brites na Ordem de Cristo, que os grandes passos são dados para a construção de todo o projeto da chamada expansão marítima, que talvez não seja exatamente isso, mas não interessa neste momento estar a esclarecer o que é ou o que não é. Interessa simplesmente dizer que foi ela que deu esses passos. Foi ela que deu os passos mais importantes. Até mais, foi mais ela do que o próprio marido, o Dom Fernando. É curioso, já agora vou mostrar-vos, talvez não conheçam, que o Dom Fernando tinha como empresa isto, uma boia. Uma boia com um formato especial, com um cordame também, e com umas flores à volta, que são, para quem não presta muita atenção a estas coisas, todas estas coisas são de máximo interesse, simbólico. As flores que vemos à volta são couves de Chipre. A couve de Chipre aparece sobretudo na Batalha, no Mosteiro da Batalha e no Mosteiro de Tomar e na Capela Rosslyn, na Escócia. O que é que a couve de Chipre tem a ver com este assunto? Tem tudo. Chipre foi uma referência templária, é uma referência templária enorme, fundamental. Porquê? Porque após perdida a Terra Santa, os templários recuaram para Chipre e transformaram Chipre na sua sede. E só mais tarde, algum tempo mais tarde, é que recuaram para a Europa e abandonaram Chipre. No entanto, os arquivos, para quem não saiba, os arquivos templários mantiveram-se em Chipre até o século XVI. Foram os turcos que os destruíram. E, portanto,
tudo quanto foi destruído dos arquivos templários originais da ordem globalmente entendida, das 9 províncias da ordem, e não apenas da ordem francesa, normalmente fica-se com essa ideia, não é? Estavam em Chipre, não estavam em Paris. Portanto, perderam-se em Chipre, foram os turcos que destruíram, no século XVI. Portanto, esta empresa, eu um dia dedicarei algum tempo a estudar estas coisas e a dizer quais são os significados destas coisas, mas estou só a mostrar-vos uma coisa que normalmente não é mostrada. Isto é a empresa privativa e a empresa aqui não tem nada a ver com o negócio, não é? A empresa privativa de Dom Fernando, o infante Dom Fernando. Bem, mas o seu filho Dom Diogo foi, chegado à idade própria, foi investido como grão-mestre. Portanto, a mãe cedeu-lhe o lugar, porque efetivamente a mãe só estava ali como governadora, não estava ali como grã-mestra, porque não havia grã-mestras. A Ordem de Cristo, tal como a Ordem do Templo, não recebia mulheres. Ponto. Isto comprova-se pela regra primitiva e pelos estatutos. Ponto. É uma discussão que anda para aí no ar sem necessidade, porque está tudo provado. Mas há mulheres... Ordem terceira. É completamente distinto. Não faziam votos. Portanto, não fazendo votos não eram templários. Não vale a pena continuar essa especulação sobre coisas que não merecem ser motivo de especulação. Bem, mas, portanto, eu vou mostrar-vos o texto da crónica de Dom João II, do Garcia de Rezende, onde se conta a história de como o Dom João II matou o grão-mestre da Ordem de Cristo. Eu vou mostrar, porque há quem não acredite que isso aconteceu, ou acho que não tem importância. Não é? Isto foi escrito por Garcia de Rezende. Já agora, para quem tenha dúvidas, o livro está publicado em edição recente pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Não é uma coisa extravagante, nem secreta. E, portanto, vamos lá ver. Vamos ler um pedaço que eu penso que é extremamente útil. Houve, em determinado tempo, ou em determinado momento, quando o Dom João II entrou a governar e se tornou o senhor absoluto aliás, ele é chamado o príncipe perfeito porque, segundo a historiografia, sobretudo do século XIX, ele conseguiu abafar toda a concorrência da nobreza portuguesa da época e, portanto, governou segundo os preceitos de Maquiavel antes de Maquiavel. Aliás, é a lógica que é apresentada normalmente pelos autores do século XIX. Ele é um maquiavélico antes do tempo. Não é? Bem, e houve contra ele um complô, uma conspiração, em que esteve implicado, inclusive o Duque de Bragança, que foi também morto pelo próprio Dom João II, o amante Dom João II. No caso do Duque de Viseu, portanto do Dom Diogo, filho de Dom Fernando, foi o próprio rei que o matou. E vamos ver como, porque está aqui explicado, tintim por tintim, como foi. Vamos ler. Porque depois da morte do Duque de Bragança, sempre El Rei trouxe guarda da Câmara. Portanto, o Dom João II não confiava em ninguém. Tinha sempre uma guarda pretoriana à sua volta para o defender de qualquer ataque dos seus inimigos. Entre os seus inimigos contava-se também um famoso navegador chamado Cristóvão Colomb, que por acaso era primo. Ok? E, portanto, aliás, ele desculpou Cristóvão Colomb o crime de se ter associado aos conspiradores pelo facto de o Cristóvão Colomb se ter oferecido para lhe fazer um serviço. Ou seja, desviar os espanhóis da rota do Atlântico Sul portanto, ficou, digamos, paga-se uma mão lava a outra, não é? E aí foi o que aconteceu neste caso. Bem, mas então trazia sempre guarda da Câmara e dos ginetes, de que era capitão Fernão Martins Mascarenhas, que nestes feitos em que a vida del Rei e bem dos reinos pendiam, reparem, havia um perigo de haver uma conspiração mortal contra o Dom João II, o Dom João II tinha-se precavido. Andava sempre com uma guarda pretoriana atrás. Sempre serviu continuadamente muito bem e lealmente, e pessoa de que El Rei muito confiava. Porque, pelos vistos, havia outros de que ele não confiava mesmo, não é? Bem, chegou El Rei a Setúbal, festa, sexta-feira, 22 do mês de agosto de 1484. Já estão a perceber porque é que 1484 é um dos processos contra os templários. E o Duque, sabendo que El Rei vinha por terra, não nos esperou em Setúbal e foi-se a Palmela, onde estava aposentado ele e a senhora Infanta, sua mãe. E ao outro dia, sábado, mandou El Rei chamar o Duque a Palmela, o qual, dizendo que veio com muito pejo e encerrando a noite, El Rei o chamou a sua guarda-roupa, que era nas casas que foram de Nuno da Cunha, em que então El Rei pousava.
onde o duque entrou só, sem alguma pessoa entrar com ele. E sem se passarem muitas palavras, El Rei por si o matou às punhaladas. Sendo a tudo presentes, e para isso escolhidos, reparem, Dom Pedro dessa Alcaide de Mor de Moura e Diogo da Zambuja, e Lopo Mendes do Rio. E agora a seguir vem a parte mais grave de tudo isto. Reparem como o rei tratou o grão-mestre da Ordem de Cristo. Esteve assim morto secretamente, sem se ouvir rumor, nem coisa alguma, até que El Rei mandou cerrar as portas da vila e pôr nelas grandes guardas, e mandar muita gente por fora da vila guardar os caminhos, e mandar em Setúbal apregoar grandes e temerosos pregões, e fazer muitas e grandes diligências para se verem os outros todos da conjuração. Claro, houve uma perseguição às bruxas e foi muita gente presa. Que foi uma noite de muito grande terror e espanto e, sobretudo, muito grande tristeza, porque quase todo Portugal tocava à desventura daqueles que nisso eram culpados por serem pessoas tão principais. Reparem, isto é a prova de que o Dom João II não só afrontou a Ordem de Cristo, mas afrontou praticamente Portugal inteiro. Porque efetivamente os nobres tinham tinham ao seu lado imensa gente que não era nobre, mas que trabalhava para si e vivia, digamos, à sombra dessas casas senhoriais que foram postas em perigo, cuja sobrevivência foi posta em perigo. Foi o corpo do duque, assim vestido como estava, levado antemanhã à igreja principal da vila, em um cadafalso coberto de panos de dó. Houve no meio da igreja descoberta à vista de todo o povo, e jazeu no meio da igreja, descoberto à vista de todo o povo, até à tarde que o enterraram. É o bastante para se perceber o que se passou, e para se perceber que a Ordem de Cristo sofreu um ataque tão forte, tão mortal, quanto tinha sofrido em 1307. Todos os grandes dignitários da Ordem foram perseguidos, porque todos estavam metidos na conjura. Não se sabe do destino de alguns, não se conhece o destino de alguns, mas sabemos que o grão-mestre foi assassinado pelo próprio rei às punhaladas, não é? Como o próprio texto indica. Ora, porquê é que será que isto terá acontecido? É a pergunta que se coloca. Porquê é que o Dom João II sentiu necessidade de liquidar o grão-mestre da Ordem de Cristo? Uma razão muito simples. Já nesta altura, em Portugal, havia dois partidos dominantes na política nacional. Porque esta coisa dos partidos não é só de anteontem. Já havia partidos noutros tempos, não é? E os dois partidos são os dois partidos que também estão expressos, por exemplo, naquela célebre história do Camões, do velho do Restelo, que é o tipo que se opõe aos outros que se aventuram, não é? Ora, esses partidos são exatamente os mesmos. São aqueles que têm como objetivo um percurso espiritualizante, como a Ordem de Cristo, e espiritualizante em termos globais, e não apenas de um grupo de pessoas, porque a Ordem de Cristo, nesta altura, já tinha deixado de cair o voto de pobreza. O voto de castidade só cai com o Dom Manuel, mas o voto de pobreza já tinha caído. E, portanto, era possível ser nobre e cavaleiro da Ordem de Cristo. E nesta atitude, e depois com o Dom Manuel, isto dá origem a uma situação completamente distinta. Já não é preciso fazer os 3 votos de obediência, castidade e pobreza para ser cavaleiro. Basta fazer o voto de obediência. O que já não é pouca coisa. Mas pronto, basta fazer esse voto. E, portanto, a partir dessa altura, a Ordem de Cristo acaba por penetrar todos os níveis sociais da sociedade portuguesa. Todos os níveis. E todas as famílias tinham cavaleiros da Ordem de Cristo. Com Dom Manuel, então, acabou. Portanto, os cavaleiros podiam casar. E, portanto, todas as famílias tinham cavaleiros da Ordem de Cristo. E, portanto, toda a prática espiritualizante da Ordem de Cristo penetra a sociedade portuguesa e informa a sociedade portuguesa. Portanto, toda a gente era, quase toda a gente seria, mais ou menos educada sobre esse guarda-chuva, que era a doutrina da Ordem de Cristo, que era a doutrina templar, em suma. E, portanto, não admira que
quase todo o país estivesse implicado nisto, evidentemente, porque nesta altura o Dom João II representava o partido interessado no negócio, na mercearia, não é? Nas especiarias, nos marfins, nessas coisas que antes, em contexto da Ordem de Cristo, serviam para aqui, para amealhar, com o objetivo de criar um exército cruzadesco que regressasse à missão original da Ordem, que era reconquistar e manter os lugares santos da Terra, a Terra Santa. É assim que o próprio Cristóvão Colón se apresenta aos reis de Espanha. Ir à procura de bens, de ouro, chegar ao Japão, ao Cipango, não é? Chegar ao Japão, para lá obter bens que permitissem montar uma cruzada para um novo processo de reconquista da Terra Santa e ocupação da Terra Santa. É esse o projeto templário, em suma, tanto no caso do Infante Henrique, como de Dom Fernando, como, por exemplo, de Dom Diogo. Para terem uma ideia da importância de Dom Fernando em termos internacionais, o Dom Fernando era tão conhecido e tão reconhecido em termos internacionais que há um romance de cavalaria escrito por um catalão e publicado na Catalunha ainda no século XV, portanto pouco tempo depois dele ter falecido, que lhe é dedicado. E, portanto, esse romance de cavalaria é um romance de cavalaria que tem como objetivo o quê? Mostrar como é que se chega a Jerusalém. Portanto, o mesmo processo que o Infante antes tinha tentado construir, continuava a ser construído pelos seus herdeiros. Como o Dom Diogo não deve ter abdicado do projeto, o Dom João II liquidou. E, ao liquidar o Dom Diogo, isso tem implicações diretas na Barquinha. Estas coisas são como são. Não são como nós gostávamos que elas fossem, não é? E, portanto, tem implicações diretas na Barquinha. Sabem porquê? Porque os navios... Eu proponho, ou faço um alvitre aqui, que façam favor de ler um artigo que o Sr. Presidente publicou no Médio Tejo, net, está online, onde ele aborda também a questão da construção naval aqui na Barquinha. Os barcos da Ordem de Cristo eram construídos na Barquinha. Não exatamente na Barquinha, mas pronto, dentro do território que hoje é o Concelho da Barquinha. E, com Dom João II, evidentemente, vão passar a ser construídos onde? Na Ribeira das Naus, em Lisboa. Sob o controle do rei, que está a viver no palácio ao lado. Ora, cujo controle anteriormente, não é? Eram construídos sob cujo controle? Da Ordem de Cristo. Em território da Ordem de Cristo. Com árvores oriundas do território da Ordem de Cristo. Com gente que trabalhava para a Ordem de Cristo. Era um segredo, não de Estado, como passou a ser com o Dom João II, mas um segredo da Ordem de Cristo. É este o segundo processo contra a Ordem de Cristo. Retirar a Ordem de Cristo a missão cruzadesca que tinha e espiritualizante que tinha. E transformá-la numa coisa menor, num corpo militar, sem qualquer tipo de intervenção. Porém, o Dom João II apostou mal, apostou depois no cavalo errado, porque entregou o grão-mestrado a um outro primo, ao Dom Manuel, e o Dom Manuel transformou-se em rei de Portugal, inesperadamente, era o oitavo da linha de sucessão e caiu lá. E, portanto, a partir desse momento em que o Dom Manuel juntou o grão-mestrado com a função de monarca, evidentemente, ambas as coisas se cruzaram definitivamente e mudou tudo outra vez. Portanto, foi de cortadura o processo contra os templários no tempo de Dom João II, em 1484, com a morte de Dom Diogo. Mas eu não vou amassar-vos, estou apenas a sobrevoar estas questões, porque penso que são do máximo interesse para esclarecer algumas questões que às vezes andam por aí um pouco mal arrumadas na história. Ora, em 1529, entretanto, já durante o reinado de Dom João III, acontece o terceiro grande processo contra a Ordem do Templo. E acontece pela mão de um frade jerónimo espanhol, chamado Frei António de Lisboa, que é convidado pelo Dom João III a dirigir-se a Tomar, como se dele próprio se tratasse. Ele recebe uma carta e dizia: recebam o Frei António de Lisboa como se de mim próprio se tratasse.
Portanto, o Dom João III dá carta branca ao Frei António de Lisboa para fazer o que ele entender em Tomar. O que é que ele faz em Tomar? Simplesmente expulsa todos os membros, nem sequer lhes pergunta se estão afins ou não de continuar de acordo com a reforma que ele vai impor. Não, toda a gente para a rua. Vamos criar uma ordem de Cristo nova. É isso que ele faz. Só que não desconhecia certamente uma coisa que era fundamental e que desde sempre tinha acontecido e que tinha possibilitado à ordem sobreviver a todos estes ataques e que continuou a permitir sobreviver. É que a ordem não era apenas constituída por aquilo que se via, pela estrutura externa. A ordem tinha uma estrutura interna e esta estrutura interna manteve-se incólume sempre. Foi só a estrutura externa que foi atacada e que foi destruída. A estrutura interna manteve-se incólume. E, neste momento exato, em 1529, a estrutura interna, que já tinha levado duas cacetadas valentes, uma em 307 e outra em 1484, decidiu, desta vez a gente vai tomar uma posição e vamos defender-nos. Vamos reorganizar-nos. Já que nos põem fora, nós vamos continuar empenhadamente a nossa missão. E é aí que surgem as famosas campanhas de pastores. Pastor, como vocês recordam, ainda hoje se chama aos padres, aos sacerdotes, pastores, não é? Pastores de almas, e portanto, isto não, a Bíblia, os profetas e os grandes personagens da Bíblia são todos pastores, portanto, isto não é uma novidade, é algo que vem de trás e que é usado, que é, digamos que, adotado pelos frades expulsos. Na altura não se dizia expulso, dizia-se egredido. Aqueles que são postos fora são os egressos ou os egredidos. E, portanto, o Frei António de Lisboa, isto é uma escultura que existe em Tomar, no Convento de Cristo em Tomar, representando o Frei António de Lisboa. Esse núcleo duro da ordem, que se manteve incólume, não deu tréguas. Usou todos os meios para fazer vingar o seu ponto de vista e a sua prática. Houve muitas perseguições, sabemos disso, há documentação sobre o assunto. O Frei António de Lisboa tentou destruir tudo quanto fosse memórias templárias ou da Ordem de Cristo anteriores ao seu tempo. Também sabemos disso, está tudo documentado, não vale a pena perder tempo com isso, mas houve sempre resistência dentro do próprio Convento de Cristo, não de frades, porque os frades não eram os mesmos, mas de serventes ou gente que trabalhava para os freis de Cristo anteriores, do núcleo duro. Entre os quais, por exemplo, o famoso arquiteto Castilho, João de Castilho, que foi despedido porque, evidentemente, o Frei António de Lisboa percebeu que ele estava ali ao serviço de outros. Despediu-o simplesmente e substituiu por um arquiteto, o Torralva, um arquiteto que surge a fazer a obra que o João Castilho não termina. Há vários motivos no Convento de Cristo que denotam que houve essa resistência. Estas duas imagens pintadas na antiga porta aberta pelo infante Dom Henrique na charola, que depois se transformou numa janela, são a prova disso. Não vamos entrar em detalhes, porque isto está já explorado noutros casos, estou só a recordar. E temos, sobretudo, depois um livro fundamental, que é a obra-chave para entendermos tudo isto, que é a obra que, de certa maneira, é uma precursora de toda a literatura de resistência ao monstro fero, que é o nome pelo qual, a partir de então e de doravante, a Inquisição, com o qual a Inquisição vai ser nomeada, o monstro fero. Um monstro fero que vigia e que precisamos de fazer de conta que não estamos cá, fingir de mortos, para que o monstro fero não nos persiga. E o livro que dá o pontapé de saída para essa questão é um livro intitulado, reparem no título, Lusitânia Transformada. Ou seja, a Lusitânia deixou de ser aquilo que era, passou a ser outra coisa. Porque a Ordem de Cristo também foi atacada nos seus alicerces e passou a ser outra coisa. Os pastores da Lusitânia Transformada movem-se em que território? Movem-se rigorosamente em Tomar,
na Mata dos Sete Montes, nas ribeiras do Nabão, nas ribeiras do Zézer e nas ribeiras do Tejo. Exatamente no território em que nos encontramos. Que é o território com a maior concentração de atividade de resistência ao monstro fero em todo o território nacional. Até ao século XVIII. Lembrem-se que também pertence a este grupo, não sei se conhecem, presumo que sim, um tipo chamado Luís de Camões, que nasceu aqui ao lado, que aparece como protagonista nestes trabalhos também, com um nome cifrado, porque toda esta gente tem nomes diferenciados, não são os seus nomes de nascimento nem de batismo, são os seus nomes simbólicos. E onde aparece um fulano chamado Elmano, nós já sabemos que é o Camões. E não aparece só neste livro, aparecem noutros também. Ok? Bem, portanto, é muito engraçado porque vocês reparem que existe uma imagem no rosto. Não é? Eu vou mostrar-vos a imagem. A imagem no rosto é esta. É uma árvore florida que tem um pássaro no topo, que tem uma figura feminina a abanar a árvore e na base da árvore está um leão a tentar roer a árvore, destruir a árvore. A árvore, como nós sabemos, é um símbolo muito importante nesta lógica. A árvore seca, sobretudo aqui neste caso, não se trata de uma árvore seca, trata-se de uma árvore com uma copa florida, ou pelo menos verde, embora nós não vejamos cor aqui, e temos um pássaro lá em cima, que é um pássaro coroado, com uma coroa, que vê-se mal, mas tem uma coroa na cabeça. Portanto, não é um pássaro qualquer. Que a figura feminina quer deitar abaixo, quer derrubar. E o leão também. Porquê? Porque o leão está a roer a árvore, a base da árvore, do tronco da árvore. E reparem que da árvore, do tronco da árvore, sai uma filactera com uma palavra latina, sedat. O que é que significa sedat? Desiste, conforma-te. Isto é, adapta-te. Não vale a pena lutar contra estes inimigos tão, obviamente, mortais. E toda esta prática desta gente, toda a prática desta gente, que vai espalhar-se pelo território português, de alto a baixo. Aliás, nós vamos ter uma comunicação do Virgílio Alves sobre um exemplo, nas ribeiras do Lima, em território templário ainda. Estamos a falar da comenda de Bravães. É engraçado, porque fazendo este estudo como nós estamos a fazer, este estudo da Cavalaria Espiritual está a ser feito pela Associação Saudade e pelo Museu Hermético, e estamos a estudar os textos. Os membros da associação muitos deles escolheram um texto e estão a estudar esses textos. Porque se há uma tradição espiritual ou espiritualizante nacional, é aí que essa tradição está expressa. Foi aí que ela ficou expressa. E estes livros vêm até ao século XIX. E podemos mesmo dizer que esta tradição se manteve viva até ao século XX. Há pelo menos 3 personagens ligados a ela que viveram no século XX e que são a manifestação dessa mesma tradição. Já vamos ver quem foram. E, portanto, estes cavaleiros ou estes pastores são realmente a resposta da resistência clandestina à ação do Frei António de Lisboa e, evidentemente, da autoridade eclesiástica por via de Dom João III. Eu não vou amassar-vos com as outras edições da Legenda Transformada, mas porque também têm interesses, os rostos, etc., mas não vou amassar-vos sobre isso. Isso é matéria que mais tarde será abordada, mas vou mostrar-vos um espaço no Convento de Cristo que é a prova provada de que estas coisas tinham expressão iniciática. Não eram simplesmente umas coisas eclesiásticas e de missas. Havia outras componentes que eram radicalmente herdadas dos templários. Um dos sítios onde isso é evidente é num acesso a uma cave que hoje é chamada adega, mas que sabemos que só foi transformada em adega no século XIX pelo Conde Tomar, que foi primeiro-ministro de Dona Maria II, e que transformou aquele espaço numa adega. E, curiosamente, no topo, exatamente sob a escada em caracol para a qual se desce para esse sítio, existe uma imagem
indiscutível de Hermes Trismegisto. Não há como explicar isto de outra maneira. Estamos em 1535. Ok? 1535. Como é que sabemos? Estão as datas lá, escritas na pedra, pelo próprio arquiteto. E, portanto, esta escada desce, é uma escada em caracol, e vamos fazer o percurso. Uma escada em caracol, uma verdadeira voluta, que, após atingido o seu término, nos dá acesso a esta sala. Esta sala, originalmente, não tinha a porta centrada. Como veem, tem uma janela que foi cortada. A porta foi aberta pelo Conde Tomar, no século XIX, para passar as barricas, quando transformou isto em adega. Porque esta sala só era acedida por aquela porta, por aquela escada. Por aquela escada que tinha o Hermes Trismegisto sobre ela. Se a gente quiser ver isto ao contrário, no sentido oposto, no sentido da entrada, não é? Temos isto. É assim, aquela porta lá ao fundo é a porta à qual a escada dá acesso, e depois temos 7 degraus para descer até ao plano, até ao chão daquele espaço, tal como acontece, por exemplo, com a Igreja de Santa Maria do Olival, também temos 7 degraus para descer, e por aí fora. Outros templos templários idênticos. Não é preciso descer, não é subir, é descer. Isto tudo tem a ver com um texto bíblico. Não tem a ver com esoterismos especiais nem estapafúrdios. Tem a ver com um texto bíblico. Das tuas profundas, Deus, eu clamo. É um salmo. E, portanto, é a base de toda desta construção. A Bíblia tem muitos entendimentos para além daqueles que são os imediatamente elegíveis pela autoridade eclesiástica. E, mais, para ser uma adega, a arquitetura deste espaço é demasiado sofisticada. Como é que se explica, por exemplo, que todas as mísulas das abóbadas, não é, dos artesãos das abóbadas, sejam vieiras? Que coisa extravagante, mas coisa elaborada. Para uma adega. É evidente que se nós soubermos o que é que este objeto, a vieira, significa na época, a gente percebe que estamos perante um sítio especial, que não é simplesmente uma adega. Não pode ser. Porque a vieira, entre outras coisas, na mitologia clássica representa Vênus. Lembram-se do quadro célebre do Botticelli, em que a Vênus nasce da espuma do mar sob uma concha, uma vieira. Mas também, a vieira também é um dos símbolos de Nossa Senhora. É uma das suas litanias. Curioso, não é? Portanto, estas coisas todas estão aqui. É preciso... Não vale a pena fazermos com os avestruzes. Meter a cabeça na areia e dizer que não existe. Existe, está lá. Enquanto não for destruído, pelo menos. Está lá. E isto não é simplesmente identificável como um espaço prosaico de uma adega. Não pode ser. Sobretudo o que vem a seguir. Porque se nós olharmos para isto com atenção desde a escadaria, desde a porta de entrada, portanto, desde aquele feixe da abóbada que está ali, até ao feixe da abóbada no extremo oposto, até ao extremo oposto, não é? Nós vamos encontrar 10 feixes da abóbada. 10. É um número também especial. Sendo que o 10º feixe da abóbada está, que é este, é um sol esplendoroso com uma rosa central, que coisa extravagante numa adega. Está exatamente sobre aquilo que, na lógica iniciática templária, e não exclusivamente, porque outros depois adotaram este processo, não é? É um túmulo onde podem ser encerrados para serem iniciados, porque qualquer iniciação verdadeira obriga a uma morte simbólica e uma ressurreição. Aquilo que se chama habitualmente uma palingênese. Está lá. No tempo em que o Convento de Cristo, a parte do Convento de Cristo foi ocupada por um seminário, o reitor do seminário decidiu, para acabar com as conversas, encher isto de água. Este buraco de água. Diziam-do ele que isto era uma cisterna. E, portanto, que a água ficaria por ali. Ora, ficou, nunca mais saiu. Nem temos como sair, senão chupá-la dali. Porquê? Porque aquilo é um espaço, é um sarcófago subterrâneo. As cordas que vocês veem aqui eram usadas na altura, agora não estão lá, mas eram usadas na altura exatamente para levantar a pedra. Isto tem o espaço mínimo para um corpo inteiro ficar
ali com a pedra para aí a uma mão travessa do nariz. Agora imaginem o que era alguém ser fechado ali sem saber quanto tempo iria ser fechado lá, debaixo de uma pedra com 300 quilos ou mais. É preciso ser valente. Ok? Bem. Mas ainda não mostrei o mais importante. Vem a seguir. É que no meio dessas várias feixes de abóbada que estão no teto, não é? Há uma sequência delas que remetem para uma coisa que é famosa lá fora e que cá dentro se diz que nunca existiu. Que é uma coisa chamada Rosa Cruz. Que coisa estranha numa adega. E sobretudo a Rosa Cruz, quando a cruz é a cruz de Cristo. A Rosa Cruz, lá fora, só apareceu no século XVII, em 1616. Aqui existe desde 1535. Estão a ver porque é que a ordem foi perseguida? A ordem era espaço, era cenário de práticas não convencionais. Vamos chamar-lhe assim para não dizer de outra maneira. Só podia ser perseguida, porque o que é que estava a crescer na altura? Exatamente o espírito inquisitorial e o espírito da Contra-Reforma, em que todas estas coisas eram consideradas fora da caixa. Portanto, o Frei António de Lisboa representa exatamente essa via. Mas ainda não acabei. Isto tudo desemboca numa coisa muito simples, que é na iluminação, não é? O cavaleiro que, descobrindo-se na sua intimidade mais profunda, consegue ver-se sem máscara. Vejam a viseira dali do elmo levantado. E reparem o que é que está por trás da cabeça do personagem. Um sol radiante. A luz da iniciação, a luz do conhecimento, a luz da Sofia. Isto é uma peça do Convento de Cristo, que está mesmo ao lado. Bem. E sobre a rosa, de momento, nada mais direi. Porque isto também está no Convento de Cristo. Estranho, não é? Se era tudo tão católico, acho que isto foge um pouco aqui às normas, não é? Não há nada igual em parte alguma do âmbito da Igreja Católica. Portanto, já perceberam porque é que o Frei António de Lisboa foi conduzido até lá e fez o que fez. Portanto, a terceira perseguição, o terceiro processo contra os templários é exatamente este. E isto para simplificar, para não vos maçar demasiado, que já estou a alongar-me um pouco. Vamos agora ao último momento, à última perseguição. A última perseguição tem um aspecto completamente distinto. Trata-se ainda de uma rainha católica, por isso é chamada Maria Pia, muito piedosa, não é? Maria I, que decide esvaziar, vamos chamar assim, esvaziar a função da Ordem de Cristo definitivamente, transformando a Ordem de Cristo numa ordem meramente honorífica. A partir desta altura, nenhum outro cavaleiro tem qualquer tipo de desejo de ser outra coisa ou de possuir outra coisa senão uma comenda destas. Reparem, isto é uma coisa só em pedras preciosas. Isto é a Gran Cruz de Cristo, não é? Em pedras preciosas, isto é da altura, isto é o exemplo do apogeu das minas do Brasil, não é? E de todos os bens preciosos que vinham do Brasil, que permitiam efetivamente também construir-se este tipo de objetos. Isto é a condecoração máxima, que foi criada em 1787 pela Dona Maria Pia, que reformulou a ordem toda e faz mais. Não só traduziu ou transformou a ordem numa ordem meramente honorífica. Isto é o desenho, é o estudo para o desenho final, com o coração de Jesus também no topo da Gran Cruz, que aliás, como aparece aqui também aparece aqui o coração de Jesus, embora não se veja tão bem. Mas fez mais. Colocou a ordem de Cristo a par das outras ordens, de Avis e de Santiago. Portanto, retirou a ordem de Cristo o seu caráter hegemónico e toda a sua tradição hegemónica em termos nacionais. Porque, na realidade, nenhuma ordem militar religiosa é comparável, em Portugal, à Ordem de Cristo, ou foi comparável à Ordem de Cristo.
não só em número de membros, como em importância e em poder. Portanto, esta famosa condecoração era uma condecoração apenas destinada a reis e príncipes, e, portanto, existem muito poucos exemplares, mas esta pertenceu ao Dom João VI. E temos aqui uma outra que pertenceu ao Dom Pedro III, marido da Dona Maria I. Dom Pedro III, conhecido popularmente como o Capacidónio. Não vou explicar o que significa, porque não vem a propósito, mas é uma história engraçada também. O Capacidónio. Bem, eu não vou mostrar-vos sequer a legislação sobre isto, porque a legislação diz tudo. A legislação diz o que é que a Dona Maria pretende fazer com a ordem. É simplesmente transformá-la naquilo que eu disse, uma ordem honorífica. Portanto, retirou-lhe todo o carisma que a ordem tinha para transformar os cavaleiros e os membros da ordem em tipos que... em pavões. Já havia papagaios, não é? E a Dona Maria transforma alguns papagaios em pavões e outros que não eram coisa nenhuma em pavões também. Pronto, foi isso que fez. E, portanto, isto é uma situação que, efetivamente, não é muito abonatória também. É o quarto processo contra a ordem. Estou a mostrar-vos agora uma imagem que é um desenho feito a partir de um objeto que já não existe tal e qual. Está lá ainda uma parte dele, mas não está todo. Isto é o monstro Fero. É a Hidra das Sete Cabeças. É assim que ela é referida nos textos de cavalaria espiritual. Onde é que isto está? Isto está a sustentar o púlpito de Santa Cruz de Coimbra. E, portanto, porque Santa Cruz de Coimbra é outro dos sítios de resistência. Qual? Alcobaça. Alcobaça são todos mansinhos. Muito mansinhos. Outro exemplo disto, noutro local de resistência, Évora. Nas ribeiras do Enxarrama, nas redondezas de Évora, está outro grande centro de cavalaria espiritual documentado em vários livros de cavalaria espiritual. Isto é, ainda por cima, uma pintura que existe ao lado das casas habitadas pelo monstro Fero. O monstro Fero está lá representado, chamando a atenção que o monstro Fero está ali ao lado, não é? Portanto, isto é um palácio nobre que existe ainda hoje, é visitável, ao lado das antigas casas da Inquisição em Évora. Porque o monstro Fero foi a forma que esta literatura adotou para se referir à Inquisição como força repressiva. E, portanto, o monstro Fero era representado desta forma, como uma Hidra de Sete Cabeças, em várias literatura de algumas... Quando nós publicamos estes textos, que estão quase todos ou esgotados ou inacessíveis, vai tornar-se evidente, por demais evidente, para os mais céticos, que estas coisas não são meras suposições. Houve, efetivamente, uma prática espiritualizante da Ordem do Templo em Portugal, depois adotada pela Ordem de Cristo, nos mesmos moldes e, digamos, dando outras conotações e, digamos, adaptando-se a novos tempos, mas houve também quem se opusesse a isso. Os dois partidos, os tais dois partidos, o partido do negócio e o partido da espiritualidade, não conseguiram encontrar-se no mínimo de número comum. Nós ainda hoje sofremos disso. Ainda hoje a nossa política sofre desta dualidade de critérios. Aqueles que lutam pela cultura e pela disseminação dos valores espirituais que a cultura pode representar e os outros que estão apegados a valores materiais e, para os obterem, vale tudo. Okay? Nós ainda estamos nisto. Portanto, esta luta contra estes processos contra os templários não são só contra os templários. Também são contra Portugal. Se partimos do pressuposto que os templários e Portugal passaram a ser a mesma coisa a partir de Dom Manuel I.
E não quero amassar-vos mais. Não sei se, porventura, haverá perguntas. Não sei se está previsto isso, mas se calhar hoje não convém. Faremos isso noutra ocasião, porque de certeza que vai haver quem tenha questões a colocar sobre estes assuntos, porque estes assuntos não são nada pacíficos, como se imagina. Agora, também não devem ser escamoteados, como habitualmente são. Não é? Habitualmente são escamoteados. Portanto, em suma, e em termos de conclusões, podemos dizer o seguinte, são conclusões que não são propriamente conclusões, mas são algumas considerações que podem funcionar como uma espécie de conclusão. Eu vou ler, para ser mais fácil e mais rápido. Se o movimento Rosa Cruz, como as fontes disponíveis afirmam e reafirmam, não obstante a alegada paternidade de Christian Rosenkreuz, que viveu entre 1378 e 1481, só teve origem na Alemanha durante o século XVII, como justificar a ocorrência no Convento de Cristo, já em 1535, dos símbolos que o ramo germânico só cerca de um século mais tarde havia de adotar? Com efeito, o manifesto anónimo intitulado Fama Fraternitatis da Insigne Ordem da Rosa Cruz, impresso em Kassel no ano de 1614, só começou a ser distribuído em 1616, perdão, está aqui um erro, não é 10, é 16, seguindo-se-lhe a Confessio Fraternitatis em 1615 e as Bodas Místicas Christian Rosenkreuz no ano seguinte. Portanto, reparem, quase é um século antes que surge a Rosa Cruz e ninguém fala disto. E surge em Portugal, em contexto templário. Uma vez, pelo menos, no decurso da longa vigência da instituição, a Ordem de Cristo interna assumiria visivelmente a sua liderança, como deixa adivinhar o cronista Frei Bernardo da Costa, o qual assevera que após a morte de Frei António de Lisboa, em 22 de junho de 1551, citação, desprezaram os freiros conventuais as constituições que lhes fez o padre Frei António de Lisboa e aprovou o rei e as fizeram desaparecer. O mesmo as que lhe fez o cardeal Dom Henrique. O que lhes determinou o Papa no mote próprio. E eles inventaram umas constituições à sua vontade, prescrevendo em elas umas regras e disposições de governo interno em que não reconheciam outra obediência que aquela que eles entre si ordenaram, sem jamais pedirem aprovação delas aos reis, que era só quem lhes podia dar força e vigor, como supremo prelado da ordem. Chega? Isto é uma citação de Bernardo da Costa. Quanto à extinção de 1834, apenas poderia ter tido efeito sobre a vertente eclesiástica. De outro modo, não seria viável a assunção de Fernando Pessoa, segundo a qual a iniciação na Ordem de Cristo terá sido a causa da destruição, leia suicídio, em 1891, de Antero de Quental. Eu falei há pouco, e terminei mesmo com essa indicação, em 3 indivíduos que durante o século XX, e todos eles começando no mesmo ano, 1916, portanto devem ter sido iniciados todos mais ou menos na mesma altura, 1916, se fizeram expoentes dos pressupostos espiritualizantes da Ordem de Cristo. Daquilo que na altura já não se chamava Ordem de Cristo, se chamava Ordem Templária de Portugal. Refiro-me especificamente a Fernando Pessoa, refiro-me a Augusto Ferreira Gomes, grande amigo de Fernando Pessoa, que aqui está ao seu lado, na Baixa, de Lisboa, e refiro-me a Raul Leal, que viveu até à década de 1960 e que escreveu uma série de obras da máxima importância, todas elas inspiradas nos mesmos ideais. Estes 3 indivíduos foram, podemos dizer, os últimos 3 iniciados, diretamente iniciados, de mestre a discípulo, na Ordem Templária de Portugal. Depois disto, quem se apresente como herdeiro ou como iniciado na Ordem Templária de Portugal, de certeza que nos está a querer deitar a areia nos olhos. Porque depois disto acabou. Foi o próprio Fernando Pessoa quem disse que a Ordem entrou em dormência. Portanto, tendo entrado em dormência, deixou de funcionar, deixou de realizar este tipo de iniciações. E, portanto, estes serão os 3 últimos iniciados na Ordem. Tudo o resto, pronto, são histórias que podemos vir mais tarde a desenvolver e a investigar, mas, neste momento, penso que é o suficiente para, como eu disse e volto a repetir, abrir as hostilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor. Então, se calhar, isto da discussão é que nasce a luz, ou provavelmente há sempre direito, pelo menos, à controversão ou contraditória. Alguém da plateia quer colocar alguma questão? Significa que o silenciador. Muito bem. Sabe, Sr. Presidente, já agora, desculpe. Permite-me só um comentário. Eu creio que a plateia ganhou consciência, se não a tinha já, que estas coisas não são uma questão de opinião. Como é que se discute imagens e espaços como aqueles que foram apresentados? Não tem discussão possível. Agora, podemos discutir o resto, não é? Mas não isto. Porque isto é indiscutível. Mas podemos discutir interpretações? Sim, claro.